se encontra a higiene íntima feminina, porque também tem uma higiene íntima masculina. Mas hoje vamos falar sobre a higiene íntima da mulher. Para lembrar novamente, sempre quando vamos falar de um aparelho, do corpo, a gente fala um pouquinho sobre a anatomia dele para ter clareza se a gente falar um termo, a pessoa está ciente do que estamos falando. Então, aqui temos o aparelho genital feminino na parte interna, temos as trompas de falópio, temos o útero que fica no meio, ovários, colo do útero e o canal vaginal. Nos órgãos sexuais femininos externos temos os lábios maiores, os lábios menores, o clítoris, a uretra, a vagina, o introito vaginal e o ânus que fica aí bem pertinho. Então, a mulher contemporânea durante, mais ou menos trabalha, né, normalmente, né, nesses países como Brasil, 8 horas laborais. Frequentemente, ela trabalha sentada na frente de um computador. Então, geralmente, ela usa uma calça jeans. Com frequência, ela usa um protetor diário, além disso, né? Uma calcinha. E todo esse abafamento vai diminuir a ventilação do local, né? E também o hábito de fazer depilação, muitas vezes agressiva, né? O ideal seria aparar os pelos da vagina, mas elas, geralmente, elas raspam, né? Passam a zero na vagina, na parte externa, e acaba tirando, né, essa medida de proteção que são os pelos. Os pelos protegem contra bactérias, contra fungos. Então, o ideal é aparar. Então, esse conjunto de ações provoca o desequilíbrio da proteção natural da vagina, o que colabora para o surgimento de infecções. Então, tem vários secreção, né, vaginal versus corrimento. Então, vamos mais ou menos a entender o que seria, né, como são essas secreções, como são normais, como são patológicas, para vocês identificarem no momento que tiver com algum problema, você sabe identificar, diferenciar que realmente precisa ter tratamento. Então, a secreção... Parece que a internet da doutora Evelyn travou. Tanto, tem que ser assim, né? Também transparente ou esbranquiçada, sem odor característico. Isso é um corrimento ou uma secreção normal. Assim, essa aparência transparente e viscosa, ou assim, esbranquiçada. Mas ela não tem nenhum tipo de cheiro ruim, ela não tem nenhum sintoma, tipo, não sente coceira, não sente ardência, o volume depende da mulher, né? Porque ele não é muito abundante, ele é mais ou menos, não é muito forte, ele é pouco mesmo. O objetivo dele é manter a vagina umedecida e lubrificada. E também essa secreção, ela depende muito do ciclo menstrual. Ela vai mudar. Por exemplo, na parte do ciclo menstrual que você se encontra na fase fértil, o útero está preparado para conceber, para fecundar, aí essa secreção fica assim, viscosa. Aí quando você veja essa clara de ovo, né, se chama um mucofilantre, aí é quando você sabe, você pode identificar de que está na fase fértil. Mas geralmente no resto do ciclo, essa secreção é dessa forma como estamos observando aqui, esbranquiçada, mas não muito abundante, sem cheiro e sem coceira. Então, enquanto as meninas que não menstruam e as mulheres que já estão na menopausa, possa ser que não apresente esse tipo de secreção vaginal, sendo assim quase nulo, pois o nível
de hormônio feminino no corpo é baixo. Então, de acordo com o que sabemos sobre a secreção vaginal normal, podemos concluir que o corrimento é aquele que apresenta cores como verde, amarelo, branco e cinza, textura líquida, pastosa ou espumosa, dor na pelvis, dor no ato sexual, coceira, pequenos sangramentos, odor e ardência. Então, quando vemos esses sintomas todos, já podemos identificar de que já não é mais um corrimento fisiológico ou normal. Uma das causas do corrimento vaginal pode ser a própria atrofia vaginal, que como em mulheres que entram na menopausa, pois essas mulheres diminuem a produção de estrogênio, que estimula o corrimento fisiológico. E na falta do estrogênio, o canal vaginal acaba ficando ressecado e afinado a mucosa vaginal. E essa atrofia pode levar à inflamação e pode ocasionar corrimento, pode ocasionar dor para urinar e incômodo no ato sexual. Mas geralmente a atrofia, a mulher fica mais ressecada e esse corrimento pode ser mais inexistente. Outra coisa que pode causar um corrimento pode ser alergias, ou algumas alergias tipo provocadas, que pode ser por látex, né? O látex, a camisinha é feita de látex. Também pode, uma coisa que pode causar alergia é lubrificantes, espermicidas, sabonetes, absorventes, calcinhas de tecido sintético, entre outros produtos íntimos, podem causar corrimento, também podem causar vermelhidão no local, coceira e inchaço. Então, as diferenças entre os vários tipos de corrimento. Tem tipos assim, corrimento branco, amarelo, marrom e corrimento com cheiro. E com corrimento acinzentado. E que pode causar um corrimento branco? A candidiase, que é a mais comum, que eu acredito que todas as mulheres que se encontram nessa sala já passaram por aí, por essa candidiase. E qual é o sintoma dela? Ou como se apresenta? Principalmente ela causa coceira e irritação no local. E tem tratamento, obviamente, medicamentoso e às vezes também se usa creme vaginal para aliviar os sintomas externos. Mas geralmente o comprimido, o remédio oral, já ela automaticamente pode ajudar, né? Ajuda porque lembramos que a candidíase também é uma doença autoimune, ou seja, que ela pode aparecer quando a pessoa está com as defesas baixas, está triste, por exemplo, aí a candidíase aparece, ela é oportunista. E também nas grávidas, né, que as defesas já tendem a ser baixas, aí a candidíase também, ela se apresenta. Nas mulheres diabéticas também, ela tem com muita frequência candidíase, também por conta do sistema imunológico baixo. Também o corrimento amarelo com tricomoniasis. Esse é um tipo de... A tricomônia é um tipo de bactéria, se poderia falar. Ela causa coceira local, irritação na vulva e vagina. E também tratamento medicamentoso e creme vaginal. Outro corrimento que também existe, né? Um corrimento marrom, pode ser gonorreia, clamídia ou uma mistura de vírus e bactéria. Também ela pode causar dor vaginal, dor pélvica intensa. Então, aqui também, esse tipo de corrimento assim mais forte, ele causou por bactéria e o tratamento é medicamentoso, creme vaginal, também pode ter até tratamento endovenoso, até internamento em alguns casos, quando está muito avançado, porque pode causar infecções nas trompas de falópio, como salpingite, inflamações, mais para frente até causar, pode causar várias deficiências, vários transtornos, a ponto que a mulher possa ficar estéril, basicamente por gonorreia, né? Corrimento com cheiro, né? Todos os corrimentos causam cheiro ruim, tipo como a vaginose bacteriana. E aí o corrimento já é diferente, ele meio acinzentado, causa coceira,
ardor na região também pode causar cólica. E também tem tratamento medicamentosos. Então, falando de candidíase, que é a mais frequente, a candidíase é um fungo que vive normalmente na flora vaginal. Ele é normal, ele forma parte, né? Mas quando ocorre algum desequilíbrio nessa flora, o fungo se multiplica, se multiplica de forma excessiva, causando alguns sintomas. Então, esses sintomas aparecem como, assim como já falamos no anterior, na lámina anterior, como coceira ou ardência na vulva, dor para urinar, ou também dispareunia ou dor no ato sexual. Também o corrimento, como esse corrimento, como você identifica? Olha aqui a foto, corrimento assim. Ele é branco, espesso, e também como queijo coalho, e sim odor forte. O cheiro dele não é um cheiro assim ruim, característico, não. Mas é tipo uma leite cortada, sabe? Assim mais ou menos é característica a candidiasis genital. Aí temos a tricomoniase, que causa algum protozoário, um protozoário chamado de Trichomonas vaginalis, e a tricomoniase é uma doença sexualmente transmissível. Essa vaginite causa um corrimento amarelo, esverdeado, assim como você vê aqui na lâmina, é fino, ela pode causar irritação na vulva, dor a urinar, sangramento no coito e odor desagradável. Essa tricomona, ela se tipo, como tem borbulha, é bem característico, a gente não tem como não identificar. Causa leucorreia, que é um corrimento desagradável. Causa bem irritação. Outro tipo é a gonorreia e a clamídia. Então, ambas são doenças sexualmente transmissíveis, são causadas pelas bactérias Neisseria gonorrhoeae. Clamídia causa inflamação no colo do útero, apresenta também corrimento amarelo, também dor no ato de urinar, irritação na vulva e sangramento pós-coito. Então, aqui tudo isso que causa a gonorreia ou clamídia. E, obviamente, também causa muitas mais complicações se não é tratado no tempo certo. Então, a vaginose bacteriana. Então, a vaginose bacteriana acontece por uma alteração na flora vaginal, permitindo a diminuição nos lactobacilos, que os lactobacilos, eles são normais, formam parte da flora bacteriana normal. E aumento das bactérias aeróbicas como as Gardnerella vaginais, Mycoplasma, hominis, Prevotella, os pormironomas, bacteroides, e tem vários tipos de bactérias que eles aumentam e causam a vaginose bacteriana. Ela que causa, então, quais são os sintomas? Ele causa corrimento fino e acinzentado, com odor forte, geralmente associado ao cheiro de peixe podre. É assim mesmo. Você fala que o cheiro normal, naturalzinho da vagina, é um cheiro de peixe fresco, né? Recém-pegado do mar, peixe fresco. Mas, quando ele se encontra com a vaginose bacteriana, aí ele fica um peixe com cheiro ruim, peixe podre mesmo. Então, os sintomas são como dor a urinar, sangramento no coito, coceira na vulva, e não são frequentes em alguns casos. Às vezes não tem nem sintoma, mas tá lá. Quando a gente faz o preventivo, consegue esse tipo de bactéria, que é a Gardnerella vaginalis. Gardnerella, que causa esse tipo de vaginose, e é bem característico, por seu cheiro específico de peixe podre. Doutora Evelyn. Então, sim? Boa noite, Silvio Renê. Boa noite, pessoas do grupo. Antes de a senhora entrar no aspecto do papilomavírus humano e os prováveis riscos, inclusive, de câncer de colo de útero, essas imagens todas que vocês viram aí parecem, para algumas pessoas, estranhas, mas, na verdade, a estranheza está no tabu. Os pais, muitas vezes, não falam sobre isso com os filhos e, muitas vezes, a mãe, quando tem contato com a menina ou com o menino,
se fecha um pouco e leva isso para o médico. Às vezes tenta tratar em casa por causa também dessa questão do tabu. Eu fiquei assim muito assustado porque não é muito, eu não trabalho na verdade com esse tipo de paciente, então eu acabo não tendo tanto o universo do contato diário. Minha vida toda foi lidando com pacientes em estado terminal de câncer, né? E os pacientes com doenças crônicas degenerativas. Mas uma vez uma pessoa aqui em Salvador tem um lugar muito famoso que é o Porto da Barra, e literalmente no Porto tinha um Rastafari muito famoso que vendia coco. E ele era muito conhecido pelos músicos. E eu tenho um amigo pessoal particular chamado Kiko, que era muito amigo dele, e soube que ele estava muito febril em casa, foi visitá-lo e ele se recusou a ir ao médico, procurar qualquer pessoa, se abrir para qualquer um. Homens fazem muito isso. E ele se abriu para o Kiko. E o Kiko falou de mim, e ele aceitou me receber na casa dele. Ele morava, inclusive, nas pedras da praia, ali no fundo. Construiu uma casa para ele ali, uma coisa à parte. E quando eu cheguei lá, o estado em que se estava era muito avançado. Eu falei para ele, olha, nada que nós tenhamos na medicina natural vai poder ajudá-lo nesse momento. Você está num estágio em que você requer internamento hospitalar, e você requer uma atenção intensiva, porque você está correndo risco de morte. E recomendei ali, na verdade, algumas ações e orientei vários remédios naturais e procedimentos que ele podia fazer, aí visitar um médico com urgência, um hospital, uma unidade hospitalar de emergência, inclusive. E ele não o fez. Em aproximadamente 2 semanas, ele veio a óbito. Então, esse é um assunto sério. Quando eu tive a oportunidade de conhecer do Terra, que eu vi que o projeto Healing Hands distribuiu milhões de kits de higiene íntima, eu pensei comigo, mas para que distribuir kits de higiene íntima? Eu confesso que não achei que era necessário. Foi quando eu fui analisar os dados da empresa e eles distribuem, principalmente em países de terceiro mundo, na classe principalmente mais pobre, né? Pessoas que costumam estar abaixo da linha da miséria, ou às vezes pessoas que não estão em classes tão pobres, mas estão sem informação ou em comunidades e sociedades que são, as mulheres não têm a chance de se expressar. E as meninas não fazendo higiene, muitas dessas meninas sofriam muito, quando algumas, inclusive, iam a óbito, e outras tinham graves problemas de saúde, inclusive, como você mencionou aí, muito bem mencionou, a infertilidade. E mulher infértil, em algumas comunidades, é extremamente descartável, ela não tem utilidade. Né? Em algumas civilizações hoje, algumas sociedades, ainda é assim. Então, esse é um assunto que o professor Romualdo deve ver isso quando vai falar disso nas aulas, e muitas vezes a gente encara isso como um tabu, como muitos da sociedade enxerga, mas esse tabu precisa ser eliminado. A gente precisa olhar para isso exatamente como é. É uma região, principalmente a mulher, né, ela tem uma uretra infinitamente menor que a do homem, um risco infinitamente maior de ter infecção geniturinária. E essa infecção sobe e vai parar na bexiga, vai para os rins, vai parar no coração e leva uma pessoa a óbito. Já tive casos aqui de pessoas ligadas também a religiões que às vezes não falam desses assuntos nas igrejas, né, de forma um pouco mais intensa entre as mulheres. E aí o que acontece? Uma das pessoas ligadas a ela, ligada à igreja, irmã da igreja, comentou com ela, e aí ela ligou para mim urgente, querendo que eu cuidasse dela, e em 14 dias ela também foi a óbito com uma infecção geniturinária recorrente, ou seja, acontecia muitas vezes. Então, gente, esse é um assunto que ainda, por incrível que pareça, demanda necessidade da gente estar falando. Então, eu queria ressaltar essa importância disso e citar esses casos que aconteceu comigo, tá bom? Silvio, aproveitando a deixa, é muito comum a gente pensar
que por estarmos vivendo na era ou na época da informação, pela democratização do acesso à informação pelas redes sociais, a gente achar que as pessoas estão mais esclarecidas em determinados assuntos. Na verdade, não estão. O desconhecimento, a ignorância, ela é muito grande. Eu tenho feito alguns trabalhos em comunidades, principalmente comunidades periféricas, nessa parte de orientação nas questões reprodutivas, reprodutor, sexualidade. A gente observa um desconhecimento muito grande do próprio corpo por parte de muita gente, inclusive a gente na faculdade, eu tive alunos na faculdade apresentando seminários sobre o sistema reprodutor feminino, equipe formada por universitárias de 5º semestre de biomedicina, de enfermagem, e o pessoal numa completa ignorância dos aspectos mais básicos do sistema reprodutor feminino, como também do masculino. Mas eu digo do feminino porque eram mulheres falando sobre o seu próprio sistema reprodutor, seu sistema genital, e o desconhecimento, isso apresentando um seminário, você imagine, pressupõe-se que já havia uma pesquisa precedendo essa apresentação. Mas o que a gente via era um desconhecimento, uma desinformação, e vê ainda muito grande. E isso não depende tão somente de condição social, porque é pobre, não teve acesso à informação, à instrução, não. A gente vê isso também nas camadas, digamos, mais privilegiadas em termos sociais, mas totalmente despossuídas desse conteúdo de informação, de autocuidado, principalmente, e por aí a gente caminha. Perfeito. Desculpa a interrupção, doutora Evelyn. Certo, então é bom sempre lembrar que alguns corrimentos são sinais de doenças mais graves, como infecções pelo vírus do papiloma humano, câncer de colo do útero, herpes genitais, entre outras. Então, fique ligada, fique atenta, porque esses corrimentos também podem estar sendo provocados por motivos não muito comuns, também como alergia ao sêmen, também um corpo estranho dentro da vagina, como por exemplo uma camisinha perdida aí dentro, um absorvente íntimo, né? Esse tipo de absorvente tipo Tampax, que são introduzidos dentro do introito vaginal. Se ele ficar lá dentro, também pode se manifestar sintomas como corrimentos desse tipo, como falamos anteriormente. Então, o nosso corpo sempre avisa quando tiver alguma coisa errada. Também tem um corrimento marrom, que você conhece, né? Muito característico esse corrimento marrom, que acontece após da menstruação, pode ser no quarto, quinto dia da menstruação, depende como seja seu ciclo menstrual. E geralmente contém sangue coagulado, pode ser causado por restos da menstruação. Também pode ser causado por trauma, infecções, corpo estranho, também câncer ginecológico, implantação do embrião no útero, né? Quando a mulher está recém, nos primeiros dias de gravidez, às vezes ela pensa que está começando a menstruar, e isso é quando o embrião está se implantando, esse tempo de fixação no útero, aí pode também ter esse pequeno corrimento, mas só acontece no primeiro dia. E a atrofia vaginal, ou gravidez ectópica também pode acontecer um corrimento assim desse tipo marrom. Mais frequentemente, o mais comum é após a menstruação, porque é o restinho. Também temos um corrimento amarelo exacerbado. Geralmente, sinais de infecções ginecológicas. Amarelo, quase sempre, olha aqui, amarelo é infecção. Então, o que pode causar? Pode estar acompanhado de mau cheiro, né, que é a principal característica, ardência ou coceira vaginal. Por exemplo, a tricomoniácea talvez a principal causa desse tipo de corrimento. Mas outras infecções também podem provocá-la, como a gonorreia e a clamídia. Também pode ser um corrimento amarelado. Mas depois começa amarelo, mas depois vai ficando acinzentado, para você identificar. Então, também temos os cuidados da saúde íntima. Então, um dos cuidados que vocês podem fazer de forma comum, né, de forma frequente, seria usar proteção na relação sexual, basicamente para evitar doenças de transmissão sexual.
Isso basicamente são para as mulheres, né? Quando tem algum tipo de um casal estável, aí tem que usar camisinha. Às vezes tem um parceiro que às vezes não é muito de confiança, né? E aí teria também que ter essa proteção. Eu já tenho paciente que ela contraíram uma doença de transmissão sexual, tipo HIV, e causada pelo parceiro. Uma mulher de casa, uma mulher normal de família, mas o parceiro não estava com o mesmo pensamento de casa nem de família, e ele tinha relações sexuais promíscuas, ou seja, com outro tipo de parceiras na rua, e acabou passando a doença à própria esposa dentro de casa. Então, tudo isso acontece, né? Também, muito importante, usar calcinha de algodão, porque a calcinha sintética, como lycra, né, licra, apertada, elas formam esse abafamento, né? Causam esse abafamento, e o ambiente propício para a formação, o aumento de fungos e bactérias. Basicamente os fungos, né? Porque o ambiente natural dos fungos, para eles se proliferarem, é o ambiente úmido, e a vagina já naturalmente, fisiologicamente já é úmida. Aí, se você fica com essa abafando mais, né? Usando roupa demais, aí acaba piorando a situação. Então, por isso, a recomendação é usar roupas adequadas, roupas ventiladas para esse tipo de região. Evitar não usar tanta roupa demais, tipo, por exemplo, os próprios protetores diários. Os protetores diários não é para usar todos os dias, é só para usar nos últimos dias da menstruação, quando está aquele corrimento marronzinho, só. Mas não é para você passar o mês todo usando protetor diário, porque o ideal é que mantenha sua vagina só com a calcinha de algodão e pronto, isso quando você for para a rua, né? Mas em casa, seria bom ficar sem, usar roupinha mais leve, tipo uma roupa assim, tipo vestido, saia, que não, você possa ter liberdade de ter sua vagina no ar livre mesmo. No ar livre a ser exposta, né? Mas com vestido, com a saia. E também no momento de dormir, é importante dormir sem calcinha para evitar ao máximo esse abafamento, para poder evitar esse tipo de doença. Também não é bom emprestar calcinha, biquíni ou toalha para suas amigas. Toalha de banho, né? Essas coisas são tipo de prendas que não tem que ser compartilhada. Também, o momento de lavar a calcinha deve ser adequado para evitar a proliferação de fungos. Lavar tipo com um sabonete, o próprio sabonete íntimo líquido, que você usa diariamente, assim como usa shampoo para o cabelo, sabão para o corpo. Na parte íntima deve ser usado também um sabonete íntimo líquido específico, porque é um sabonete que ele vai simplesmente tirar a impureza, a sujeirinha, mas vai manter intacta a flora bacteriana, ou seja, não vai ficar limpa demais, porque se você ficar lavando com outro tipo de sabonete diferente, vai ficar muito limpa, e essa limpeza mais também não dá certo, porque acaba com a flora natural que protege a vagina. Então, ideal usar sabonete íntimo líquido, e se é possível também, se um sabonete você fazer uso para lavar sua calcinha, e se é possível também é bom passar um ferro, botar no sol, secar no sol, ideal, não é detrás da geladeira, não é dentro de casa, não é no banheiro, né? Porque eu vejo que muitas mulheres acostumam deixar sua calcinha no banheiro para secar, e não é bom, o banheiro está cheio de bactéria. E, como falei, também passa um ferro para matar qualquer tipo de fungo, qualquer tipo de mofo, qualquer mínimo de umidade, para você usar de forma segura. Também utilizar protetor de calcinha somente quando seja necessário, como expliquei anteriormente, somente no último dia da menstruação. Também evitar absorventes perfumados, eles podem causar alergia. Também é bom não deixar o absorvente interno o dia todo, pois pode haver proliferação de bactérias, né? Porque
ele vai ser um veículo, né, para subir as bactérias. Também vão dar preferência aos papéis higiênicos brancos e sem perfume, no caso, se você usar papel higiênico na hora de você secar, após de fazer suas necessidades no banheiro. Os coloridos também e perfumados também podem causar alergia. Então, mientras não tiver cheiro, o ideal seria tudo neutro mesmo. No caso de sabonete, no caso de perfume nenhum, no ideal não é bom para essa área da vagina. Também evitar banho muito quente, porque também pode irritar a mucosa vaginal. Também é bom, cada certo tempo, pode ser cada 6 meses, consultar o ginecologista. Também, no caso, se você perceber alguma irregularidade, tipo corrimentos, como já você conheceu nas lâminas anteriores. Então, já sabe mais ou menos diferenciar o que é um corrimento fisiológico e com um corrimento patológico ou anormal. Aí, como você vê alguns desses corrimentos que não são adequados, que tem sintoma, aí esse é o momento de você ir para um médico para te atender a tempo, te tratar a tempo. Então, sabonete para higiene íntima, ele tem um pH, normalmente, né, o pH vaginal é ácido e é ocasionado pela ação dos bacilos de Doederlein. Eles são responsáveis pela manutenção do pH ácido da vagina da mulher, o que evita o crescimento de bactérias na flora vaginal. Por isso, o uso de produtos como sabonete líquido, que contém ácido lático, específico para a região da vagina, é o mais indicado para ajudar a preservar esse pH e manter a proteção natural da mucosa vaginal. Então, é muito importante você evitar no máximo estar usando sabonete de corpo, sabonete de barra, o que for, em sua vagina. E se não tiver sabonete íntimo, melhor usar só água. Não usar nenhum tipo de sabão para manter esse equilíbrio do pH e manter sua vagina saudável. Pronto. Aí já pode ir. Silvio? Opa. Então, logo quando eu cheguei na do Terra, uma pessoa, aproximadamente 6 meses depois, se queixou de umas pequenas verrugas na região vaginal e não conseguia tratar isso de jeito nenhum, né? Então, era o que a gente chama de condiloma combinado. Bom, enfim, assim, a gente tem uma necessidade de encontrar soluções naturais. E a gente sempre diz o seguinte, por mais que a gente encontre nos recursos naturais opções viáveis, é inteligente e interessante que a gente sempre esteja orientando que o trabalho seja feito de forma coadjuvante, em apoio. É por isso que o nome é medicina integrativa, né? Porque as pessoas já perceberam que é necessidade de integrar. No caso dela, ela utilizou uma famosa combinação, que é o orégano com limão, porque existe no orégano um espectro muito amplo de ação antimicroorgânica, então, contra micro-organismos, né? E isso faz com que a gente tenha resultados muito positivos. Então, isso foi muito bom para ela. E, topicamente falando, ela começou a utilizar melaleuca. E aí tem uma dica interessante. Porque você acabou de mencionar, e parece que a gente tinha combinado isso, sobre a flora vaginal. Então, se a gente, por exemplo, tiver uma alta concentração de melaleuca, não vai acontecer o que ontem eu ouvi na minha aula, né, de que os óleos essenciais vão fazer uma exterminação em massa de micro-organismos. Não é assim. Tá? Existe até uma expressão científica que explica a diferenciação na escolha dos antibióticos naturais, como eles destroem aquilo que é estranho ao DNA humano, certo? Que tem uma constituição nociva,
A gente chama isso de toxicidade seletiva. Ou seja, os antibióticos naturais, eles não são um exterminador em massa. Então, se você utiliza a melaleuca localmente, top, você não vai matar a flora vaginal. Mas tem um detalhe importante. A concentração de melaleuca, ela vai tornar a região altamente adstringente. Então, vai aumentar ressecamento, vai retirar a proteção natural, fisicamente falando, da região genital. Então, a gente precisa de verdade diluir, certo? A melaleuca para que a gente possa ter resultados positivos. E o método de aplicação vai depender muito do estado em que se está. Se está muito irritada aquela região e tudo mais, e eu vou lá e taco um óleo essencial que tem um efeito de irritação na mucosa, lembre que a aplicação tópica interna, a gente está falando de boca, ânus e vagina. Essa é uma região que tem mucosa, é um tipo de tecido diferente, não tem essa proteção externa, então é muito mais sensível. Tem um padrão de umidade, lembre que água e óleo não se misturam, então o óleo é essencial, apesar de não ser um óleo, mas ele é um lipídio, ele não se mistura, então eu preciso escolher o melhor carreador. E aí a minha dica é que você use um creme neutro, você pode estar utilizando uma pasta d'água, nada de pegar creme vaginal e misturar com óleo essencial, porque o creme vaginal já tem a sua propriedade, o seu princípio ativo ali. Se você misturar, isso é complicado, certo? Então, o que a gente pode fazer sempre é buscar o suporte de um profissional para você saber quando combinar as coisas. No caso dessa pessoa, já era uma pessoa de meia idade, ela estava cansada de tentar e nada resolvia. E aí nós partimos para uma dieta pobre em proteína animal. Na verdade, nós zeramos a proteína animal, certo? Ela passou a ter uma dieta mais crudívora, certo? Muito mais rica em alimentos crus. Aumentou o volume de água, porque não beber água reduz o volume de urina e a eliminação, inclusive, de bactérias. E aí isso aumenta a concentração de bactérias. Então, ela necessitava beber bastante água. Outra coisa, lembre que a lubrificação, a umidificação, ali é feito de água na sua maioria. Então, se você não tem água no organismo, vai aparecer água da onde? Milagre? Mágica? Vai ser do ambiente, vai atrair do ambiente, né? Vai acontecer como é que se chama, Romualdo? Quando a água é atraída, esqueci agora a expressão em que a gente vê em geografia, né? Ou seja, sublimação, esqueci agora, como se formasse nuvens, não é assim. Então, é importante consumir água. E existem algumas dicas importantes que muitas pessoas não atentam. Por exemplo, a mulher, quando engravida, ela tende a baixar a imunidade, ela tende a ter alguns problemas nessa questão. Mas algumas mulheres já têm o que a gente chama de síndrome fúngica. Constantemente, esses fungos ficam se reproduzindo ali. E aí você vai simplesmente... O que é que o sistema convencional faz? Somente recomenda a terapia medicamentosa. É preciso avaliar essa pessoa. Então, você, mulher que está aqui na sala e que tem uma filha, se vocês comem, por exemplo, muita fruta cristalizada, sabe? A granola, por exemplo, tá? Que tem ali frutas cristalizadas, frutas secas. Esses são alimentos para fungos. Então, é importante você, nesse período em que está acontecendo essa crise, esse desconforto constante, em que você vai entrar com qualquer tratamento, quer seja natural, quer não seja, que se elimine esse tipo de alimento que nutre os fungos, tá bom? Então, eliminar fruta seca, fruta cristalizada, açúcar é uma bomba. Primeiro porque acidifica o organismo, cria um ambiente favorável. Então, reduzir guloseimas, aumentar o aporte de água. Aí tem gente que fala assim, guloseima, mas refrigerante você não falou. Aí eu sempre falo, guloseimas, açúcar e açucarados. Por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Existe uma junção que aumenta muito a fermentação. E quando você produz fermentação, você está nutrindo que quem vai fazer a fermentação, existe uma fermentação que ela é química, mas essa fermentação também vai nutrir
um tipo de bactéria que está no seu organismo, certo? Que são as bactérias que promovem fermentação. E elas vão aumentar em volume. No ambiente fermentado, as bactérias que fazem outros processos, elas vão se reduzir. Isso vai causar um descontrole nessa flora, a gente chama de disbiose. Isso pode acontecer lá no intestino, isso pode acontecer em vários lugares. Então, se a pessoa, por exemplo, combina leite, açúcar e ovos na mesma receita, vai causar esse processo fermentativo. Você conhece alguma receita que leve açúcar, leite e ovos ao mesmo tempo? Pense aí. Então, Beobololó. ó, beobololó, né? O Pelpu Deidin, como é que se pronuncia, como é que se soletra pudim? Pelpu Deidin, né? Então, toma cuidado com esses alimentos que são deliciosos. O problema disso são os hábitos, tá? Não estou falando das pessoas pararem de comer, é o hábito. E também existem várias receitas em que você não precisa fazer essa combinação. Tem como fazer essas mudanças. Existe uma outra combinação que ela é extremamente perigosa. Eu falei de leite, açúcar e ovos. A outra combinação que é extremamente perigosa é a combinação de muitos amidos no mesmo alimento. Eu vou ali, às vezes, pegar o almoço e aí o Rogério, que é dono do restaurante, pergunta: você quer que coloque feijão, macarrão, arroz, batata frita, purê? Isso é ou não é uma coisa comum de você ver? É a coisa mais comum. E ainda vou esquecer a farinha. Ou seja, quando você combina arroz, macarrão, purê de batata, alguns chamam de pirê, né? E você ainda coloca farinha, por exemplo, olha quantos amidos juntos, todos promovendo fermentação. Então, se você estiver comendo feijão com arroz, sabe, não coma com macarrão, então coma feijão com macarrão. Se tiver purê de batata, é feijão com purê de batata. Purê de batata é a batata amassada, não é com leite. Quando você bota leite ali, você aumenta a produção de fermentação, você aumenta a produção. Porque esses carboidratos que você está comendo, normalmente são carboidratos simples. Eu duvido que você esteja comendo um purê de batata baroa, um purê de banana da terra, um purê de inhame, um purê de aipim. Não dá para você, não misture esses amidos. Crie esse hábito de comer alimentos que são, por exemplo, são amidos, um tipo de amido, para não ficar misturando muito ali, que isso aí causa acidificação, fermentação, não vale a pena, certo? E óleos essenciais, ele é importante, lembrando o seguinte: você é mulher, tá? A gente está falando de saúde da mulher. Especificamente falando da região genital, vocês mulheres têm um órgão mais exposto do que o homem, ok? O homem tem um órgão mais fechado, vocês têm um órgão mais exposto. Então, tenham consciência disso, que requer uma atenção especial. Existe uma pesquisa, doutora Evelyn, falando sobre infecção por doenças que são de bactérias fecal, orofecal, né? A gente chama de infecção orofecal. Bactérias de fezes foram parar na boca. Hepatite, por exemplo. Então, o que acontece? Muitos jovens, no ato sexual, estão fazendo, por exemplo, sexo anal e em seguida sexo oral. Aí o pênis que estava na região anal vai parar na boca da menina, ou, sei lá, menino também fazendo algo semelhante, e aí isso faz com que esse contato cause infecção. Então, o índice, isso eu li o ano passado num artigo de epidemiologia falando do alto índice de infecção entre jovens por não haver higiene sexual. O correto é haver higiene antes do sexo e depois do sexo. Não é a pessoa que chegou da rua, cansado, suado, andou de ônibus, de metrô, de Uber, de táxi, de bicicleta, de moto, ele simplesmente não faz uma higiene e com as mãos vai manipulando o corpo da mulher ou a mulher do homem, e isso é extremamente delicado. Então, esse momento de pandemia está criando no brasileiro alguns hábitos que são importantes, porque somente lavar a mão já vai prevenir milhares de doenças. Quantas pessoas saem do banheiro e não lavam a mão e vai pegar no pão, na salada, na comida, no talher, no pano de prato, lá vai.
bucha de prata. Então, isso é uma complicação muito grande. Quando você utiliza para limpeza de superfície, limpeza de mãos, óleos essenciais, e a gente está falando daquela soluçãozinha de pegar uma garrafinha de 500 ml, colocar 10 gotas de On Guard, colocar 10 gotas de lemon. O lemon aí é para tirar a gordura. E uma colher de sopa de vinagre branco, você tem uma solução natural antisséptica para a superfície e também para alimentos. Que isso é muito, muito legal você estar fazendo. Se você vai utilizar, por exemplo, um sabonete íntimo, você pode estar comprando um sabonete neutro, você pode colocar gotinhas de lemongrass. O capim-limão é um poderoso bactericida, tá, de amplo espectro, junto com melaleuca. Ou você pode escolher um, depois outro, porque tem casos de candidíase em que a melaleuca, os estudos mostram que a melaleuca é altamente eficiente. Tá? Isso já é convenção, todo mundo concorda. Mas tem pessoas que, por uma questão de adaptação, não se dá bem ou não tem uma resposta muito veloz com a melaleuca, então você pode usar o capim-limão, o lemongrass. E existe um óleo que muitas vezes as pessoas não enxergam ele com a atividade antisséptica que ele tem poderosa, que é a lavanda. A lavanda tem poderosíssima condição antisséptica. E toda vez que você for utilizar melaleuca, muita gente não tem boa resposta porque utiliza alta concentração de melaleuca e pura. Se você combina melaleuca com lavanda, você reduz um pouco esse poder que ela tem de astringência, doando a melaleuca um pouco mais de hidratação. Certinho? Eu tenho aqui no livro, por exemplo, da Buckley, tá? Na aromaterapia clínica, ela cita uma quantidade enorme de óleos essenciais para a mulher com fins analgésicos, por exemplo. Né? Ela cita aqui a lavanda, já falei do capim-limão, que é a cidreira, o hortelã-pimenta. Agora, imagina você pegar hortelã-pimenta em alta concentração passando na região genital. É complicado, não é? Vai arder bastante. Ela recomenda a manjerona verdadeira e o gengibre. Bom, ainda a maioria só lava as mãos após o banheiro, esquecendo de lavar antes. E a semana passada a doutora Evelyn falou da limpeza, né? Tem gente que está no vaso sentado, ainda sentada no vaso, pega o papel higiênico ali, ainda sentada, introduz pela frente da vagina o papel higiênico e enxuga do ânus para a vagina. Bactérias do ânus para a vagina. Imagina isso. Você sabe que isso acontece. Muitas meninas são ensinadas a fazerem isso. Então é importante saber separar a diferença. Sabe, o correto é você enxugar ou para trás. Agora, olha só, se você colocou o papel higiênico aqui, levou para trás, trouxe o papel higiênico, levou para trás, já chegou aqui atrás. Se você traz ele e coloca de novo na vagina, você já contaminou. Então, é uma vez, você encosta, alguns segundos, leva, descarta. Você entende? Mas não tem nem que chegar na região do ânus, mas chega próximo. Então, a gente tem que saber perfeitamente cuidar da higiene, conversar com os filhos claramente. Assim, minha dica hoje para as mulheres é falar sobre óleos essenciais na rotina constante. Então, a gente sabe que o limão, além de prevenir muitas coisas, ele vai trabalhar essa prevenção da infecção genito-urinária. Mas se você já começou a sentir uma ardência, por exemplo, aumente o aporte de água, porque mulher, tem uma pesquisa que diz que 70% das mulheres não gostam de beber água porque acha chato. A resposta delas é porque eu acho chato. Então, o aumento do consumo de água. Quando você saboriza a água, ele é bem interessante. Então, o uso do limão, o uso do orégano, quando você sentir essa ardência, esse desconforto, odor, sabe? A melaleuca, eu já mencionei. O capim-limão, já mencionei. Inclusive, a ingestão do limão. Tem um estudo interessante aqui, que, inclusive, é bom para esse paradigma, porque sempre que eu tenho oportunidade, eu menciono. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, porque fala do consumo interno de óleos essenciais. Tá? É um estudo feito em Teherã, que fala do uso do funcho, que é o nosso erva doce.
Aliás, eu recomendo muito que vocês utilizem o funcho da Terra. Comprem o funcho da Terra, usem o funcho, porque a gente quase não menciona muito esse carinha nos nossos encontros. E para você, mulher, principalmente você, mulher, no período de menopausa, ele é um cara incrível. Bom, eu não estou achando aqui, é uma referência, mas é um estudo de Teherã, que mostra que o uso interno, via oral, né? O estudo fala assim, via oral, é um estudo de Teherã. Então, lá na região do Oriente Médio, 49 ou foi 48 enfermeiras utilizando o funcho oralmente tiveram mais de 79% de mudança no quadro para melhor. Então, usem o funcho, principalmente você, mulher que está na menopausa. Gente, eu havia preparado para hoje toalha diariamente só para esse evento, papel higiênico, só em casos especiais. O correto seria higienizar com água, né? Com água. Já são 21 horas, né? A gente já chegou no horário. Eu queria, eu não estou como anfitrião, se Marquinhos puder me colocar aí, eu queria mostrar para vocês, na semana passada eu bati um papo com o pessoal, porque existe um elemento da saúde da mulher que é muito necessário se cuidar, tá? O nome do funcho é funcho mesmo, né? Ela é funcho. Está para chegar amanhã. Ok, Silvio, já te coloquei aqui como co-anfitrião. Você já pode fazer Na seu semana compartilhamento. passada, nós fizemos um treinamento sobre basear essas telas. Marquinhos, a gente fez aonde? Com quem? Me lembre aí, irmão. Ei, Marquinhos? Deixa eu me lembrar, Silvio, eu também estou... Tudo bem, sem problema. Gente, existe uma coisa importantíssima que vocês mulheres precisam estar atentas, tá? Quando nós falamos de saúde da mulher, existe um fator fundamental, que é as emoções das mulheres. As mulheres têm emoções à flor da pele e oscilações na emoção diferente do homem. Vocês conseguem ir a extremos e voltar para o equilíbrio com uma facilidade muito grande, mas algumas vão e não voltam. Ou algumas vão e esse retorno vai trazendo para a normalidade parte da desestabilidade emocional, certo? Existe muita cobrança em cima da mulher, existe muita observação em cima da mulher. Então, assim, minha dica para você é que você gerencie as suas emoções. Então, óleo essencial de lavanda por via inalatória, óleo essencial de olíbano por via inalatória e sublingual, óleo essencial de copaíba por via inalatória e sublingual, os óleos todos cítricos, em especial o Petitgram, ele é um óleo maravilhoso para isso, certo? O óleo de tangerina é importante, laranja é fundamental, limão é fundamental. Agora, nos casos de infecção, só uma dica importante aqui, deixa eu até tirar o compartilhamento para falar para vocês olhando. No caso de infecção, se for infecção recorrente, essa é uma dica, né, que deveria estar no cuidado. Se for infecção recorrente, a minha dica para você é que você utilize o lime em vez do lemon. Existe o lime e existe o lemon. O lime é o limão Tahiti, ele é mais ácido, tá? Ele é mais ácido e ele é mais antiviral. Então, se você de repente está com uma infecção recorrente e ela é viral, então é o lime. Se eu tenho uma infecção recorrente e ela é bacteriana, ela é fúngica, ele é o lemon. É só uma dicasinha importante que você pode ter quando você, mulher, estiver comprando óleo essencial para você. Que eu acho que todos nós devemos ter, tanto lime quanto lemon, em casa, no nosso arcabouço, né? Eu acho isso bem importante da gente ter. E muda alguma coisa se eu quiser combinar isso com... Eu fecho toda hora o áudio de Luciene. Ou ela está querendo falar alguma coisa e não está saindo o áudio, pelo menos para mim. Então, talvez, se for isso, Luciene, dá uma escrevida aí, né? Ou uma escrevida, né? Do verbo escrever. Dá uma digitada aí no chat. Falando em chat, alguém perguntou aqui se óleo de funcho também é conhecido como fenel ou erva doce. Exatamente, erva doce. Tá? Sim, eu estava falando das emoções. Cuide das emoções, tá? Gerencie as emoções.
Quando você estiver, de repente, não gostando de determinado óleo e você quiser conversar com alguém, converse com seu líder. Se estiver com dificuldade, converse com alguém, pode conversar comigo. Isso tem uma importância muito grande, tá certo? Então, esse é um treinamento que a gente pode combinar na próxima semana, se for o caso, para falar de mulheres, porque mulher é tudo isso que você está vendo aí, né? Não existe um padrão de mulher. Mulher bonita, mulher feia, mulher gorda, mulher magra, mulher alta, mulher baixa, mulher é mulher, você entende? E todas as mulheres são iguais. A sensibilidade de uma mulher é a mesma de outra. Eu falo isso há décadas, tá? Eu sempre falo isso em palestras. Feche seus olhos e imagine um vaso sanitário com uma tremenda prisão de ventre. A rainha dos baixinhos, a Xuxa, tá? Hebe Camargo com a sua elegância e, sei lá, uma moça que lava roupas lá no subúrbio de origem afrodescendente e ela está num banheiro, sabe que o vaso não tem tampa e que tem uma cortina feita de lençol qualquer, né? Não importa se a Xuxa está no vaso sanitário feito de porcelana importado com maçaneta de ouro, as caras são as mesmas, as genitálias são as mesmas, você entende? O resto é só rótulo, é só imagem. Você compreende? Acabei de receber o meu óleo de fenel erva doce. Oh, que maravilha! Use, tá? Então, vocês mulheres são todas assim. Todas são grandes, vitoriosas. Inclusive, vocês têm uma capacidade maior de se resistir à dor, certo? Aí eu tenho algumas dicas importantes da alimentação saudável. Algumas alimentações, já falei, que favorece. Existe uma dica poderosa com relação à saúde mental, que é o que eu estou falando aqui agora, certo? Gerencie a questão das suas emoções. A terceira dica é com relação a falar sobre o que nós estamos fazendo aqui agora. Falar sobre sexualidade, falar sobre saúde sexual, falar sobre relação sexual, falar o que você gosta, o que você não gosta, onde você gosta que toque, aonde você não gosta que toque, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Você entende? Falar sobre seu próprio corpo, conhecer ele, valorizá-lo. Tem gente que quer ter um bundão, aí quando tem um bundão não quer mais ter bundão, quer ter bundinha. Tem gente que quer ter peitão, quando tem peitão não quer mais ter peitão, quer ter peitinho. Tem gente que quer ter cabelão, ou seja, isso na verdade revela uma instabilidade que é totalmente equivocada, você está compreendendo? Tem gente que tem culote, né? Aquelas anquinhas que tem do lado do quadril. Aí tem gente que não gosta, quer ter aquilo, tem gente que não tem. E aí, assim, e muito disso tem a ver com as aprovações externas. Você não precisa de aprovação externa, sabe? Realizar exames constantemente, a gente chama de exames de rastreamento, para várias patologias que são mais comuns, inclusive, nas mulheres. Se proteger, a doutora Evelyn já falou aí com relação à proteção. Fazer escolhas conscientes sobre os métodos contraceptivos, a doutora Evelyn também falou. Inclusive, eu mencionei no treinamento, por que a mulher tem que sempre fazer a proteção? Você pode pedir também que o homem se proteja, você entende? Que você precisa fazer um acordo no sentido disso. Mas a mulher também tem que se proteger. Ah, e só um adendo, tá? Tem mulher também infiel. Existem homens infiel que trazem doenças para casa e tem mulher que adquirem doença fora do relacionamento, fica doente. Não estou nem falando que vai transmitir isso para o homem. Ela fica doente também porque se expõe na rua. Sem falar dos shopping centers, vasos sanitários, de academia, de salão de beleza e tudo mais. Com relação à violência, peça socorro, certo? Com relação ao quadro de menopausa, existem vários sintomas, você tem que estar atento, a gente pode falar isso um outro dia, certo? As práticas importantes que você tenha em mente, né, com relação aos sintomas de menopausa, que você tenha claro o que isso significa e planejar, assim, se você pretende ficar gestante, que você tenha pelo menos uma noção do que isso representa e se planeje para isso. Porque ainda hoje, falando de saúde da mulher, falando de saúde mental, tem mulher que acha que, por exemplo, engravidar vai resolver problemas do casamento, vai resolver problemas do relacionamento, que vai segurar o homem, o marido, que vai criar um ambiente favorável, e pode ser inversamente proporcional. Você entende? Então é preciso ter uma mente preparada durante a gestação, porque o homem pode ficar diferente, pode não ficar. Você compreende? Durante o período menstrual, que vocês ficam mais sensíveis, às vezes os homens precisam, você precisa dialogar com o marido sobre isso. E quando você utiliza óleos essenciais no difusor em casa, você vai perceber que o seu marido vai ficar mais consciente. Se você utiliza, por exemplo, constantemente os cítricos, se você utiliza constantemente
o óleo, por exemplo, os aterradores, né? O copaíba, o cedro, o olíbano. Esses óleos, eles vão despertando na gente, nos seres humanos, uma sensibilidade maior, tá bom? Uma sensibilidade maior para poder dialogar com vocês e a gente poder compreender o que vocês sentem. É importante. É importante na hora da raiva, quando você pegar a panela de pressão para jogar na gente, deixe para jogar quando a raiva passar. Faça esse acordo a partir de hoje. Quando a raiva passar, ou a explosão do TPM, você joga. E conversar com o homem nesse momento, não estou bem. Hoje, por exemplo, a André estava com enxaqueca, né? Num momento de gravidez e tudo mais, qualquer alteraçãozinha é complicado. E aí ela chegou para mim e falou assim, quando eu estiver assim, me pergunte só o necessário. Ou seja, é um momento que ela quer ficar quietinha, recolhida. Você vê que as mulheres elas deitam na cama e dobram as pernas? Você já percebeu aquilo? A gente chama aquilo a gente chama de um recolhimento fetal. A imagem é uma imagem fetal. Ela está buscando a proteção do útero, a proteção que a mamãe sempre ofereceu e que hoje não existe mais. O adulto não tem essa proteção, é ele quem protege. Então, quando você fica na posição fetal, o que você busca é proteção materna, proteção do útero. Você entende? Então, você ainda é fruto dos traumas que você viveu lá no útero de mamãe. Tem um estudo recente que mostra essas evidências, essas ligações. Tem estudos hoje que mostram das suas emoções questões envolvendo o embrião quando estava se formando, os traumas que sua mãe viveu. Enquanto você estava na barriga, você acaba sentindo eles e aí isso também vem para fora. Então, conversar sobre o que você sente é muito importante. Conversar com amigas, conversar com parentes, mas tome cuidado, não converse com outros homens que não seja seu marido. Toma cuidado para não conversar com o filho, porque o filho pode ficar contra o pai às vezes. Então, saiba com quem conversar. Converse com pessoas que possam te ajudar. Você entende? Existe uma pessoa incrível que você pode conversar, né? Está lá em cima, no sentido figurado, né? Então, abra seu coração mais vezes, converse mais vezes com pessoas que você possa confiar, porque senão você implode, explode, e aí é complicado, certo? Gente, por causa do avançar da hora, eu joguei aqui um monte de barro na parede, envolvendo inclusive os óleos essenciais. Se vocês quiserem, de repente, fazer algumas perguntas mais específicas, para ler o Correia, para não sei o quê, aí podem fazer aí, a gente vai respondendo. E a gente pode estar combinando, se o Romualdo achar interessante, um próximo encontro para a semana que vem, para a gente, mas não sei se também é necessário, né? Mas vocês quem sabe. O objetivo aqui é que vocês encontrem nesse espaço aqui aquilo que eu estou dizendo para vocês, que vocês encontrem alento, acolhimento para dizer o que pensa e poder encontrar socorro. Você compreende isso? Você poder encontrar socorro. É isso aí. Silvio, eu tinha até conversado com o Marcos, não sei se ele chegou a falar contigo, para nós vermos um dia que fique melhor para você, para não atrapalhar a sua maratona de estudo. Nós sabemos que você está fazendo algumas pós-graduações aí, a nível internacional, inclusive, e dia de segunda parece que fica um dia meio pesado. Se você... Não, tranquilo. É porque hoje, atipicamente falando, eu tive algumas intercorrências e acabou que eu nem fui para a academia e acumulou algumas horas, que eu tenho alguns vídeos que eu sou obrigado a assistir, né? E aí tem que fazer anotações e gerar um relatório. E é relatório de pesquisa, você sabe como é que é isso, né? Então, tipo assim, só para você ter uma ideia, né? Norma da BNT 10.420/2002. Aí tem que citar norma da BNT 8.403/2013. Então, e aí eu não posso, aí eu tenho que estar atento a esses pequenos detalhes, senão é recusado. E então é só por isso mesmo. E foi uma desatenção da minha parte. Tenho algumas coisas acontecendo também na minha vida particular, e aí eu estava dando atenção a isso, e acaba que eu tive esse pequeno lapso de memória hoje, mas esse dia de segunda-feira, teoricamente, enquanto tiver essa questão da pandemia, o único compromisso que eu tenho é com um grupo da Nova Acrópole, de Filosofia Maneira Clássica, que é às segundas. Que não está acontecendo online, mas eu não participo. Então é só isso, é tranquilo. Dia de segunda-feira é um dia bom. Tá? Então, as pessoas que têm perguntas mais específicas podem fazer suas perguntas para nós, para Marcos, para Silvio, para mim,
Pode botar também no e-mail, no WhatsApp, nos grupos. E a gente pode fazer uma coletânea de perguntas antecipada a reunião, ou melhor, antecipando a reunião, passar essas perguntas, até porque dá tempo de preparar umas lâminas legais baseadas nas perguntas, e a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas mais direcionada àquilo que as pessoas querem saber. Porque a gente, enquanto professor, a gente tem a mania, digamos assim, de achar que sabe o que o aluno precisa. Em alguns contextos até isso é real, mas nem sempre isso é uma realidade absoluta. Então, muitas vezes você está dando uma informação que o cara não quer. E isso cria resistência ao aprendizado, cria os problemas em sala de aula. Eu procuro estar sempre muito aberto ao que os meus alunos perguntam, querem saber, e me informar para isso. Então, se vocês que estão participando conosco nessa noite têm algumas perguntas mais direcionadas, inclusive que não gostariam de fazer aqui, para não se expor e tal, então, manda para a gente essas perguntas, e a gente pode, de repente, na próxima semana, fazer um checklist, né, com essas perguntas e ir trabalhando em cima delas. Eu acho que Por fica exemplo, interessante também. me perguntaram no PV esses dias sobre ressecamento vaginal. E eu orientei que é uma gota, só uma, de ylang-ylang para 10 ml de óleo de coco, fracionado. E tem pessoas que querem, assim, tipo, eu quero muito hidratado, então vou aumentar a quantidade de gotas de ylang-ylang. Não, vai aumentar a irritação. Então é uma gota. Aí umedece um chumaço, por exemplo, pode ser absorvente interno, introduz a vagina. E como a doutora Evelyn falou, tem que trocar. Você entende? Tem que trocar. Isso é um processo terapêutico. Então, você está fazendo isso 7 dias, você para. Não é para ficar a vida inteira fazendo isso. Você entende? Porque tem que ver também se a pessoa está fazendo ingestão de água, se está comendo as frutas corretamente. Melão, por exemplo. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram, né? Lá no DR Silvio Renê. Eu postei lá sobre isso. Melão é um alimento poderosíssimo para vocês, mulheres. Pode prevenir câncer de mama. Estudos mostram prevenção de câncer de colo de útero. Mostra prevenção de vários problemas no aparelho reprodutor. Assim como o pêssego também. Eu nem postei isso lá, mas o pêssego é outra fruta incrível para a mulher. Então, existem várias frutas maravilhosas. E é importante que você se empodere. Eu gosto muito disso na doTERRA. Se empodere, sabe? Que é para vocês ficarem não somente sabendo, mas na próxima live você trazer essas novidades para a gente e falar, eu li e tal. Vou tomar cuidado, tá, gente? Precisamos trazer, por exemplo, eu li na Marie Claire, eu li na Caras. Isso não é fonte científica. Então, só toma cuidado com o tipo de onde você... no blog de Chiquinha, sei lá o quê, de Zezé das Contas. Então, se liga só onde você pega as informações, para que essas informações sejam razoáveis. É isso aí. Perguntas, perguntas, perguntas? Certo. Obrigado. Tendo aqui o livro, dá para ver aí, O Poder Medicinal dos Alimentos, do Dr. Jorge Pamplona. Esse livro é maravilhoso porque aí você vai conhecer mais ou menos o poder, né? Vai conhecer cada alimento, ou alguns, né? Um livro não muito grande, mas dá para conhecer os alimentos mais comuns que temos em nossos países, para você saber que seu alimento é seu remédio, para você entender o poder que tem cada alimento, cada elemento também da natureza, como existe um óleo essencial. O óleo essencial muitos deles são tirados de casca de algumas frutas, outros resina de árvore, outros da folha da planta. Então, são substâncias totalmente naturais, como os alimentos que existem na natureza, e esses alimentos são nosso remédio. Então, como fala esse filósofo Hipócrates, que nosso alimento seja o seu remédio, seu remédio seja seu alimento. Nunca esqueça disso. Se você se alimentar, tudo que você colocar dentro do seu corpo, seja natural e seja para remédio, para se curar, vai ser muito bom. E evitar ao máximo tudo que seja veneno para seu corpo. E outro livro que também eu recomendo muito, O Poder Medicinal do Suco e Shake, também pelo mesmo escritor, Dr. Jorge Pamplona.
E ali também tem sucos, shakes, sopas e também chá, tudo direcionado para a saúde. Então, aí fala cada capítulo sobre cada parte do corpo, por exemplo, tratamento para o sistema imunológico, tratamento para o sistema, por exemplo, aparato reprodutor feminino, e assim por diante. Então, é muito bom, é muito fácil de você degustar estes livros, vai ser de grande benefício para sua saúde e para sua família também. Eu quero aproveitar a dica da doutora Evelyn, a dica também que o Silvio colocou aí, para a gente fazer uma observação. A gente que vive, nós que vivemos neste século da indústria química, nós estamos muito habituados a dar a essa indústria, a esses produtos químicos, um poder que eles, na verdade, não têm. Imaginamos que eles são quase que mágicos, que podem fazer coisas incríveis no nosso corpo, não desprezando a utilidade desses componentes, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós não podemos incorrer em um erro que se incorreu com a medicação química. Querer que ela resolva todos os problemas que nós mesmos causamos com uma alimentação inadequada, com hábitos errados, com vícios, com o uso de drogas e substâncias tóxicas. E às vezes a gente muita gente está olhando os óleos essenciais do mesmo jeitinho que olha para os produtos químicos, achando que o óleo essencial vai fazer uma mágicazinha, uma magicazona nos seus sistemas, no seu corpo e vai resolver todos os problemas. A gente precisa entender que é necessário um tratamento holístico, vou usar essa palavra, né? Um tratamento holístico que vai envolver a ação dos óleos essenciais, mas vai envolver também uma responsabilidade que cada um tem que ter consigo mesmo. É o que o Silvio colocou como autocuidado. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade com autocuidado, que perpassa por uma mudança no estilo de vida, hábitos de higiene, hábitos alimentares, hábitos sociais, hábitos emocionais mais corretos, e os óleos essenciais são um suporte interessante para potencializar tudo isso aí. Mas não vamos imaginar que óleo essencial é mágico, que uma gotinha de óleo resolverá tudo e eu me intoxico, me enveneno por outro lado. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, é toda uma gama de coisas que precisa ser pensada e cuidada por cada um de nós. Ainda, Romualdo, nessa mesma linha de pensamento, não só achar que os olhos fazem tudo, mas esperar que venha de fora a solução que está aqui dentro. É a minha transformação, a minha mudança de conduta, a minha mudança de procedimento, a tomar consciência que eu sou o meu responsável por aquilo que eu sou. Cada um, eu sempre digo, né? Cada um tem a barriga, o saldo bancário que merece. Então, as pessoas, elas comem como querem, vivem como querem, dormem a hora que querem, ou seja, elas esquecem que isso aqui é um maquinário que requer atenção. Então, fica esperando que de fora o tempo inteiro venha esse socorro, e vem, sempre vai vir, porém, sou eu que tomo a decisão de buscar. Então, é a moral, sou eu. Eu preciso entender que eu preciso assumir isso, a responsabilidade de cuidar de mim mesmo de uma forma consciente. Não ficar esperando que algo de fora mágico venha e faça por mim aquilo que eu não estou fazendo por mim mesmo. Então, o uso dos óleos essenciais é uma atitude consciente, como os alimentos sociais, como a água de qualidade, como o ar puro, como a luz do sol, como a confiança em Deus, como não estar se preocupando. Tem pessoas se preocupando demais, você entende? Como se isso fosse resolver. Tem gente que não dorme porque tem que pagar conta no outro dia, como se o banco ficasse aberto de noite. Ok, maravilha, estamos terminando por hoje. Vocês já têm perguntas para fazer, né? Deixa as perguntas, ou então manda para onde, Romualdo? As perguntas podem ser enviadas para o e-mail viversaudeagora@gmail.com, viversaudeagora@gmail.com. Pode ser enviado também para o meu WhatsApp, vocês têm o meu WhatsApp, no @romualdo.s.neto, que é o Instagram. Então, no direct, vocês mandam ali. Tem várias formas de entrar em contato comigo, com o Marcos,
com o próprio doutor Silvio. A gente vai catalogar essas perguntas e ver se temos condição de fazer semana que vem algo nessa linha aí. Vai depender de vocês. Estamos aqui às ordens. Então, obrigado, Silvio. Romualdo? Oi? Como é o seu Instagram? É @romualdo.s.neto. Pronto. Como é o Instagram da doutora Evelyn? Doutora Evelyn, seu Instagram. Eu não tenho ainda. Tranquilo. Doutora Evelyn está estudando por revalida. Não tenho Instagram ainda. Parabéns, Onde eu moro não tem rede. Eu também não ter, viu? Onde eu moro não tem rede. Aí preço um código que chega ao meu número de celular e eu só uso WhatsApp, também e-mail, correio eletrônico. Eu sempre respondo e-mail. Melhor para você. Melhor ainda. Aí para mim é Menos ótimo. problemas. Aí tá, eu estou colocando aqui. Ok. Gente, doutor, ele está colocando o contato dela. Deixa eu ver. Aqui tem uma caixa. A vizinha dona de baixo é veterinária, ela tem uns 3 ou 4 cachorrinhos, e quando traz mais uns 2 ou 3, e aí já viu, né? Fica uma cachorrada, na verdade. Aqui também tem alguns que ficam latindo. Você tem que perder o amor Eu coloquei. Viu, Romualdo? Você tem que perder o amor aí de alguns vidros de lavanda serente e despeja de cima, assim, ó. Os cachorros. Eu estou pensando seriamente nisso. Uma contribuição aí, viu? Porque, ó, aqui, a Alessandra, que está aqui na sala, ela está concluindo agora a medicina integrativa. Ela tem uma clínica e atende em Jaru, em Rondônia, na cidade de Jaru, e é uma pessoa extremamente gabaritada. Ela tem muito conteúdo para passar aqui para gente. Não fica aí só escondidinha, não, viu? Bote a cara aqui para dar tapa e venha ensinar nós, como diz um amigo meu, tá bom? Perfeito. As pessoas que participam da sala, que tiver contribuição, a gente combina a agenda e será muito bem-vindo. Quanto mais conhecimento, melhor. A diversidade nos capacita ainda mais. Pronto. Aí também temos em nossa sala a doutora Ruth Cárdenas. Olha aí. Está ali uma estudante do SAL. Ó, legal. Colega lá do curso de nutrição, né? Que bom, né? Ela está ali nessa sala. Acho que ainda continua ali. Fico feliz, muito feliz, viu? Deus abençoe a todos de forma especial e obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Certo? Eu quero mencionar também a psicóloga, a doutora Ellen Risso, que também estava presente conosco. Então, temos um time aqui muito seleto, né, de pessoas que... A doutora Ellen Risso, inclusive, vai participar com a gente, falando sobre o Setembro Amarelo, possivelmente no dia 28 e 29, um desses dois, e vai estar falando sobre alguns aspectos psicológicos, né? Gente muito boa, gente da nossa relação. Então, só tem um time, só tem fera aqui nessa sala. É legal ter também o pessoal lá do curso de terapia natural, né? Lá do Silmar Clínica. Tem algumas pessoas também que estão bem frequentes aqui, sempre tenho olhado os nomes aqui de alguns colegas lá nossos, né? Do curso. Então, é bom. Nós temos muita gente aqui que participa e que pode também estar trazendo contribuições importantes, né? Para que a gente possa estar diversificando e somando sempre, né? Para que a gente possa estar cada vez mais aprendendo mais uns com os outros e difundindo cada vez mais o bom conhecimento da boa prática da saúde, né? A doutora Evelyn fez algumas propagandas de livro, mas tem um aqui, eu acho que ela até esqueceu, mas eu tenho certeza que ela também conhece esse, ó. Esse é específico para a mulher, né? Sinta-se bem, é um livro específico sobre saúde, cuidados com a mulher, através da natureza, né? Usando os recursos da natureza, né? Os outros remédios da natureza. Então, são algumas indicações maravilhosas aí que a gente pode estar utilizando. Também aqui, hein?
Está utilizando, como falou o Romualdo, né? A gente tem que ter em mente que ter saúde ele é um estado de equilíbrio, né? Físico, mental, social, espiritual. E, ou seja, a gente precisa equilibrar várias coisas na nossa vida para poder ter saúde, ter qualidade de vida. Então, os óleos essenciais, ele é parte, é uma coluna disso, mas tem muitas outras coisas. Não pode negligenciar a atividade física, não pode negligenciar a boa alimentação, não só boa alimentação, mas alimentação adequada e também equilibrada, né? Porque às vezes eu tenho presenciado, por exemplo, muitos vegetarianos que se alimentam muito mal, né? As pessoas não comem carne, às vezes açúcar, mas aí acaba comendo muita gordura, acaba fazendo muitos assados que é gordurosos, muitos amidos, e também acaba comendo uma quantidade exagerada, né? Porque também a quantidade também é importante, né? Não é só o que você come. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. A gente precisa equilibrar todas as coisas para poder desfrutar desse benefício maravilhoso que é ter qualidade de vida. Maravilha, estamos encerrando. Cardens, ela é nutricionista? Quem é a nutricionista que você falou? A doutora Ruth, não? Esse é um livro muito bom para nutricionistas, ó. Síndrome fúngica. Esse livro você não encontra aí fora, só pelo Instituto Valera Pascoal. É da pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional. E ele é magnífico para quem é nutricionista clínica. Poderoso. Então fica aí uma dica para a doutora Ruth. Né? Valeu? Obrigado, gente. Valeu, doutora Evelyn, obrigado. Doutor Silva, obrigado. Marquinhos, obrigado. E a todos vocês que prestigiaram até esse horário, nossa gratidão. Iremos nos organizar e estaremos divulgando através de nossos banners qual será o nosso assunto de segunda-feira. Se iremos responder as perguntas, se vierem perguntas, ou se entraremos numa outra temática. Temos também duas promessas, a da Setembro Amarelo, sobre os aspectos da psicologia, do suicídio, enfim. E temos também um sobre saúde da pele, a pele madura, a pele das mulheres poderosas. Então, vamos tratar desse assunto também, ok? Gente, gratidão a todos. Só uma pergunta. Fala. Pode falar, doutora Ruth. É Maria. Ah, fala, Maria. Silvia, para você. Tangerina e lemon eu tenho. E o açaí, você que dia? Me chama do PV. Um abraço. Tchau. Graças, doutora Ruth. Até. Gente, uma boa noite a todos, tá? Obrigada, gente. Fiquem na paz. Que Deus cuide de todos. Boa noite, pessoal. Lembrando que essa live foi gravada e nós vamos disponibilizar lá no canal, né? Meu canal, o canal de Romualdo lá no YouTube, Ver Saúde Agora, para que vocês possam estar reassistindo, assim como todas as outras. Nós estamos sempre gravando para poder disponibilizar a pessoa